Programa Além da Notícia, o tema de hoje é daqueles encantadores porque mexe com nossa sensibilidade. Quem é que não conhece uma família que tem um caso de adoção? Ou quem é que não conhece um caso também muito próximo de si de adoção? E são os casos mais belos que a gente poderia citar assim. Bom, Valtteri, a gente está falando da novidade que foi essa nova norma aí do Conselho Nacional de Justiça, que visa o quê? Fazer com que o trabalho de adoção seja um trabalho mais célere, para que as pessoas que esperam não esperem tanto tempo e para que as crianças, adolescentes e jovens que esperam também não sofram tanto lá na espera deles também por um pai e por uma mãe. Para isso, essa norma do Conselho Nacional de Justiça designou que juízes específicos para atuarem nesses casos com seus devidos auxiliares. Mas eu te pergunto, a gente tem escassez de juízes hoje, como será feita essa manutenção? Veja, é uma dificuldade que deverá ser equacionada pela cúpula do Poder Judiciário, claro, em interlocução com o Poder Executivo e o Legislativo. A contratação, seja de juízes, seja de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, há sempre que obedecer àquele critério da disponibilidade financeira. Não se pode priorizar a infância e juventude sem ter a prioridade no contexto orçamentário e financeiro do Estado. Então, é necessário a destinação preferencial de recursos para as políticas voltadas para a infância e juventude. É necessário, dentro do contexto judiciário, que os recursos sejam garantidos para o aperfeiçoamento das estruturas das varas da infância e juventude e contratação de pessoal especializado. Então, não basta apenas uma previsão legal, é necessário a previsão orçamentária. E sabemos que, num contexto de escassez financeira, é mais difícil, agora não é impossível. É necessário que haja a garantia de priorização de destinação financeira para as políticas envolvendo a infância e juventude, que é prioridade, à luz da nossa Carta Magna, da nossa Constituição. Infância e juventude deve ser prioridade na elaboração de todas as políticas de Estado. O que você me diz aqui dessa determinação do Conselho Nacional de Justiça que diz assim: as novas regras reforçam que o prazo de 120 dias tem de ser cumprido e as corregedorias deverão investigar o juiz que, sem justificativa, demorar mais de um ano para julgar um processo? Veja, na verdade, uma recomendação que tem que ser considerada à luz da nossa legislação. Veja, a Lei 2010/09 fixou o prazo de 120 dias para que um processo de destituição do poder familiar fosse finalizado. Entretanto, a lei desconsiderou uma miríade de recursos à disposição da família biológica. Muitas vezes, um recurso interposto pode demandar um tempo considerável, na segunda instância, em flagrante prejuízo ao superior interesse da criança. Então, é necessário a alteração da legislação. E eu vou avançar um pouco mais. A nova lei da adoção, que na verdade alguns especialistas denominam de lei de convivência familiar, enfoca do início ao fim a necessidade do Estado envidar todos os esforços no sentido de garantir a permanência da criança junto à sua família biológica. A adoção é um instituto excepcional. Então, é uma legislação que foi apresentada como um marco para a aceleração das adoções, mas que, na verdade, na prática, isso não acontece. Hoje é muito difícil um juiz da infância e juventude cadastrar um recém-nascido para adoção, por mais que ele tenha sido entregue voluntariamente por sua genitora ao sistema de justiça. Por quê? Porque a lei é muito clara. Se não for possível o pai biológico, a mãe biológica, administrar os cuidados em relação a essa criança, compete ao Estado verificar se junto à família extensa, se um tio, uma tia, um primo, reúne condições de acolher aquela criança. Se verificar que existe vontade, mas que há problemas estruturais naquele âmbito familiar, o Estado é obrigado a promover
a resolução daqueles problemas, daquelas dificuldades. E aí a criança poderá ou não ter a possibilidade de retornar ao seu convívio familiar. Ou seja, é um caminho muito moroso, é um caminho com muitos obstáculos. E é uma lei que, querendo ou não, há que sempre favorecer o adulto. O interesse da criança acaba sendo relegado a segundo plano. A criança fica na instituição de acolhimento, uma espécie de limbo jurídico, aguardando que as soluções envolvendo a problemática da sua estrutura familiar biológica se resolva. E muitas vezes sem a certeza de que isso acontecerá. E aí, a criança acaba sendo rifada, o tempo passa e ela perde, inclusive, a oportunidade de ser acolhida em adoção por uma família habilitada. Eu quero entrar neste caso aí. Vamos voltar aqui aos números. É possível se dizer ao certo o número de crianças hoje esperando por adoção? Aqui no Distrito Federal, nós temos 92 crianças e adolescentes disponibilizados para adoção. Em nível nacional, compulsando os dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNA, nós temos em torno de 5.400 crianças e adolescentes disponibilizados. E veja que é um número muito reduzido se comparado com o quantitativo de famílias habilitadas. Sim. Em nível nacional, nós temos cerca de 32 mil famílias inscritas, aptas para adoção. A gente poderia dizer, então, que muitos desses casos não se resolvem por causa de questões como essas anteriores que você acabou de citar. Questões que estão na justiça ali que não se resolvem. Com toda certeza. Agora, a criança que é cadastrada para adoção é porque houve a verificação prévia da total impossibilidade dela ser reintegrada à sua família biológica. E aí, claro, o tempo estará variando de um caso para outro. De qualquer sorte, essas crianças hoje disponibilizadas não despertam interesse de acolhimento junto a essas famílias habilitadas. 90% praticamente das famílias habilitadas para adoção em todo o território nacional querem acolher uma criança com o perfil adverso dessa que está hoje disponibilizada. Quais são, me dê então, esses 90% que estão hoje habilitadas, mas que não encontram aquele coração aberto ainda para acolhê-las? Quais são os casos delas? Por que elas não são aceitas? Na verdade, essas famílias estão insistindo nesse perfil idealizado. Sim. De uma criança de tenra idade, saudável, de cor branca ou morena clara e sem irmãos. E o que você encontra disponível nos cadastros locais e nacional são crianças com características opostas. 60% das crianças e adolescentes disponibilizadas para adoção no DF fazem parte de grupos de irmãos. Nós temos grupos cujos números variam de 2 a 6 membros. E a lei também, nesse sentido, é muito clara. Os irmãos devem ser acolhidos em conjunto. Ou seja, o sistema não há de justiça... exceção? A lei não permite? Existe exceção, sim, mas o sistema de justiça deve, na verdade, zelar para a conservação dos laços de fraternidade. Porque se essas crianças já não dispõem de figuras parentais de cuidado, elas próprias acabam mutuamente se dando suporte emocional afetivo. Elas se tornam mutuamente referências de segurança, de aconchego. Então, perpetrar... E não tem como discordar da lei, porque realmente violência. Isso é precioso. Exatamente. Não tem como discordar dessa lei. Agora, evidentemente que não é todo dia que o sistema de justiça se depara com uma família que tem a abertura para acolher um grupo de 6 irmãos. Você sabe que eu conheci uma família aqui, recentemente, que foi buscar adotar uma criança, chegou lá, se encantou com ela. Mas aí percebeu que tinham mais 3 irmãos. E aí, conhecendo essa questão da lei, eles disseram assim, olha, então Deus está nos pedindo para levar os 4. Levaram. Hoje a família tem 9 filhos. Isso significa respeito aos vínculos de fraternidade estabelecidos. Claro que, salvo honrosas exceções, o juiz pode determinar a separação de irmãos, quando justificada. Agora, promover uma separação de forma acrítica de irmãos que têm sólidos laços de fraternidade pode significar a perpetração de uma violência. Nós procuramos sensibilizar as famílias que têm abertura para acolher irmãos nesse sentido, de estar
conservando os laços de fraternidade. E, às vezes, quando uma família se depara com um grupo de 6 e tem interesse em 3, nós envidamos esforço no sentido de encontrar uma outra família disposta a acolher os outros 3 e assumindo o compromisso de conservar, pós-adoção, aqueles laços de fraternidade. É possível. Agora, não é qualquer família, né, que está munida dessa luz de sensibilidade. Sim, né, realmente. Para acolher esse perfil de criança. E vocês têm instrumentos para fazer esse acompanhamento? Porque imagino também que é difícil, inclusive, para vocês que convivem com essa realidade, continuar administrando uma situação posterior como esta, né? Veja, a lei preconiza que o estágio de convivência deva acontecer. E o que é esse estágio de convivência? É exatamente o período de adaptação mútua entre família habilitada e criança disponibilizada que é acolhida. E o sistema de justiça estará monitorando a consolidação dos vínculos de parentalidade, afeto e segurança. O Poder Judiciário só tirará o foco sobre aquele caso quando se sentir convencido de que a criança foi acolhida de forma plena e está sendo suprida integralmente em suas necessidades. Puxa vida. Olha, nós estamos aqui conhecendo coisas interessantíssimas. Eu estou muito encantado com tudo que estou ouvindo. Deixa eu entrar em questões agora mais familiares e mais emotivas ainda. Me diga uma coisa. A gente sabe que a adoção é trazer alguém amado para dentro da nossa casa. Qual é a hora certa de revelar àquela pessoa que ela é uma filha adotada, um filho adotado e que isso não vai fazer diferença? A hora é aquela logo em seguida ao acolhimento. Mesmo no caso de uma criança de tenra idade sem o devido discernimento, os pais já devem comunicar através de figuras de metáfora, através de músicas, que aquela criança chegou através do afeto e que foi metamorfoseada em filho. Ela se tornou filho. E o segredo em torno da adoção jamais deve ser reforçado. Inclusive, justiça seja feita, a Lei 2010/09 trouxe retrocessos, mas também avanços. E um dos avanços detectados por quem milita na área de adoção é o da garantia ao direito que a criança tem de ter pleno e irrestrito acesso à sua história de origem. Então, a família que se habilita para adoção já é sensibilizada com relação ao direito que orbita em torno dessa criança, de conhecer sem qualquer entrave, sem qualquer obscurantismo, a sua história. Porque a realidade também mostra que as famílias que não se sensibilizam e não respeitam esse princípio, que reforçam o segredo em torno da adoção, mais à frente acabam passando por situações, muitas vezes, de ruptura de vínculo, porque essa criança que cresce, ela acaba, quando conhecendo por outros meios, por outras vias, a verdade acerca da sua origem, ela perde a total confiança em relação aos seus entes queridos. Então, é importante que não haja o segredo, haja sim a transparência. A adoção é um instituto que combina com ética, com transparência, com verdade. Só uma perguntinha antes de encerrar este bloco aqui. Muitas famílias adotam chamar filha do coração, filho do coração. Isso faz bem, isso não faz? O que você acha? É filho. É filho? É não filho. Precisa dizer que é do coração. É filho. É filho. A lei é muito clara. Uhum. Não há qualquer discriminação entre filho biológico e filho adotivo. É filho. Ok. Próximo bloco, já voltamos aqui na sequência do nosso programa de hoje. E como é que nós vamos nos preparar? A família que está para receber uma criança, a lei já está disponibilizando, você já está se aguardando tudo aí. E as pessoas todas da sua família, como se prepararem para receber aquele filho que está chegando? Já a gente fala sobre isso.